Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, bem-vindos todos. Vamos iniciar a nossa escola vivencial de hoje. Lauren, muito bem, Lauren, boa noite. Que Papai do Céu abençoe mais esse nosso dia, que Papai do Céu possa abençoar a nossa noite e que nós possamos ir nos acalmando, que nós possamos ir nos preparando para ouvir o mensageiro de hoje, para ouvir o que é que nós temos a acrescentar no nosso conhecimento na noite de hoje. Eu gostaria de pedir às pessoas que fossem entrando, que fossem dando um boa noite, que fossem colocando oi, porque nós vamos fazer uma lista virtual e no final nós iremos sortear de novo um brinde para alguém aqui do nosso setor Teixeira de Freitas. Então, o cursilista de Teixeira vai dando boa noite, que haverá no final um sorteio de um brinde. Boa noite a todos, mais uma escola. Hoje é dia 18 de agosto de 2020. O nosso tema de hoje é sobre as redes sociais. Se a rede social ela favorece ou ela prejudica a nossa evangelização. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam bem-vindos todos e todas. Nós temos aqui Raimunda, do GED de Itabuna, Juliana Sobrinho, Carlos Eduardo, Leia, Lauren. Sejam todos acolhidos na noite de hoje. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir, esperar.
dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Boa noite, Natália. Boa Natália. noite. Natália Arruda, gostaria de informar a vocês que a Natália ela faz parte das pequenas comunidades de fé do grupo de CID. Natália ainda não é cursilista, mas já canta para Jesus, já serve a Jesus, tocando e cantando. Né, Natália? Bem, isso mesmo. Você está em qual paróquia, Natália? São José Operário. E hoje eu estou servindo na São José Operário, mas eu fazia parte da Nossa Senhora Aparecida, né? Como é uma comunidade que pertence a São José e agora está fechadinha por conta do momento, eu tenho servido na São José Operário. Muito bem. Natália, boa noite. Parabéns por essa brilhante apresentação. Que Papai do Céu te abençoe sempre. E nós contamos com você no próximo cursílio, para você fazer lá, participar conosco. Tudo bem? Obrigada, Regina, pelo convite. Seu, do Cid, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vim cantar aqui um pouquinho, né? Mas eu estarei ouvindo vocês. Ok, então tá. Fica aí conosco e um grande abraço para você, tá bom? Um abraço. Pronto. Então agora nós temos Marcos Paulo. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Regina. Boa noite, povo de Deus, de colores, viva a vida. Mais uma terça-feira, unidos e juntos, não só para engrandecer a nossa espiritualidade, mas também para aprendermos um pouco mais a sermos verdadeiros cristãos neste mundo tão vasto que é o mundo da internet. Muito bem. Então, para começar a nossa parte espiritual, eu gostaria de convidar as pessoas que hoje nós vamos meditar o Evangelho, uma passagem do Evangelho, que é a nossa leitura do dia, de Mateus. Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 23 a 30. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então se salvar? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixando tudo para te seguir, o que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, ouvir esse evangelho é desafiador. Desafiador para nós entendermos como é a dinâmica do reino de Deus. Acho que é um primeiro momento para a gente entender esse evangelho, é nós compreendermos a dinâmica do reino apresentada por Jesus. O reino já é uma expressão revolucionária na boca de Jesus, porque é um contraponto ao reino
do império. O reino que mata, o reino que fere, o reino do império que transforma pessoas em escravas. Jesus inaugura o reino da verdade, da justiça, principalmente no Evangelho de São Mateus. Evangelho é boa notícia. E qual é a boa notícia que nós queremos ouvir na noite de hoje? Qual é a boa notícia que o Evangelho traz para cada um? Aqueles que têm dinheiro, aqueles que são ricos, não precisam se preocupar com essa passagem, achando só pelo fato de que eu tenha dinheiro, eu deixei de participar do reino. Muito pelo contrário. Jesus deixa claro que a condição primordial para entrar no reino, e aqui não é só uma questão de salvação, mas uma dinâmica de vida, é o apego exacerbado às coisas materiais. Então, toda vez que o meu coração, a minha vida, deixa de estar voltada para as coisas essenciais e Parece que a internet de Marcos deu uma travada. Marcos Paulo, fazendo a nossa meditação de hoje, de uma passagem belíssima de São Mateus. Vamos dar continuidade, então. Infelizmente, Marcos Paulo deu uma travada, a gente pode aguardar aqui um pouquinho, né? Mas, enquanto isso, eu gostaria de dizer que o tema de hoje da nossa escola vivencial é um tema bem atualizado, é um tema que está em alta, é sobre a internet. E aí vem uma pergunta: internet, problema ou solução para a evangelização? E nós teremos no dia de hoje a presença do nosso querido irmão cursilista, nosso querido Cid Chaves. Boa noite, Cid. Boa noite. Muito bem, seja bem-vindo. Eu gostaria de dizer a todos que Cid Chaves é cursilista desde 2015, fez o cursilho em Ilhéus, foi junto com uma galera para Ilhéus no ônibus, e que Cid é casado com a Adriana, que também é cursilista, tem 3 filhos, que os pais de Cid também são cursilistas, seu Alaí Camilo e Dona Nininha, né? E o Cid, por um acaso, ele é o nosso vice-coordenador do GET, que é o Grupo Executivo Diocesano. Além disso, o Cid também faz parte do Conselho Administrativo e Econômico da Paróquia Catedral São Pedro e também serve no Ministério de Música na Catedral também São Pedro, que é o Ministério Rainha dos Anjos, o Grupo Rainha dos Anjos. Então, Cid, hoje é com você, seja bem-vindo e fique à vontade. Louvado. Ui. Gente, mal queria, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho, né, do que a gente estuda, e cumprimentar todos que assistem essa escola vivencial na pessoa do nosso bispo diocesano, o Dom Jailton, que sempre acolheu muito bem o nosso movimento, sempre nos deu todo o apoio, inclusive disponibilizando esse canal da Diocese para que possamos continuar a nossa rotina, mesmo numa outra dimensão, que agora via internet, mas as nossas escolas vivenciais, que sempre aconteceram às terças-feiras, aqui na Paróquia São Pedro, ali no salão. E o nosso tema, o tema proposto hoje, é esse que a Regina falou. Internet, problema ou solução para a evangelização? Sabemos que é um tema muito, muito, muito provocante. E aí, sempre que a gente tem um desafio, a gente tem que buscar conhecimento para tentar partilhar um pouco daquilo que a igreja nos fala, para que possamos criar o nosso conhecimento. E aí, fui procurar saber em que momento a igreja se pronunciou sobre a internet.
Mas antes disso, eu queria relembrar que, assim, o nosso pilar da nossa doutrina, ela está em 3 estruturas: a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Magistério. Esse último, que pouco é difundido, o magistério da nossa igreja é Deus guiando as autoridades da igreja para nos ajudar a compreender melhor. Então, nem tudo que nós buscamos as respostas, nós vamos encontrar diretamente na Bíblia, e sim nessa estrutura nossa. Porém, existe ainda uma outra estrutura, que é a estrutura administrativa. E dentro dessa estrutura administrativa, tem uma divisão que chama dicastério. São departamentos do governo que compõem a Cúria Romana. E esse tema que nós vamos abordar na internet, ele está dentro de um dicastério, que é o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. E aí, fazendo essa pesquisa, eu fui descobrir que existem 2 documentos de 22 de fevereiro de 2002, que foram assinados por John Follen, um norte-americano, que era arcebispo, e se tornou cardeal em 2007, veio a falecer em 2011. Esses 2 documentos foram intitulados A Igreja e a Internet e Ética na Internet. São 2 documentos bem objetivos, bem resumidos, cerca de 12 a 13 laudas. Eu posso depois compartilhar o link para quem queira aprofundar um pouco. Nós vamos falar bem superficial sobre o que esses documentos trabalham. E aí ele inicia que esse documento ele é fundamentado lá no Concílio Vaticano II, onde a Igreja pede para que nós possamos incentivar todas as maravilhosas invenções científicas que venham a contribuir em grande medida para ir ao encontro das necessidades humanas. Então, lá no Concílio Vaticano II, já foi direcionado que a Igreja acolhesse essas invenções. E o documento inicia com uma coisa bastante direcionada. A Igreja não vem, com esse documento, censurar o uso da internet. Então, a Igreja se coloca na posição de orientadora, mas de maneira nenhuma ela quer censurar. E o texto é bem objetivo, dizendo: mesmo quando condenam os abusos sérios, os documentos deste Pontifício Conselho têm se esforçado por esclarecer que uma atitude de pura restrição ou de censura por parte da Igreja não resulta suficiente nem apropriada. Então, a gente dá continuidade ao estudo desse movimento, entendendo que a Igreja não quer criar nenhum tipo de censura à internet. E aí, antes mesmo do Concílio Vaticano II, em uma encíclica, a Miranda Prorsus, de 1957, o Papa Pio XII chamava atenção já para os meios de comunicação e trata ele como dons de Deus, todos os meios de comunicação, e que esses dons de Deus devem estar sempre à disposição ao serviço da vontade salvífica, do anúncio dessa salvação. E aí o documento inicia falando que ele confirma, ele ratifica todas as falas anteriores, seja dessa encíclica, seja do documento Concílio Vaticano II. Então ele só veio a ratificar, trazendo o nome internet para esse conteúdo. E já nos coloca numa condição de que a internet é uma transformação revolucionária, seja ela para o comércio, seja ela para a educação, seja ela para a política, para o jornalismo, para as relações entre as nações e interculturais. Então, assim, nós temos uma estrutura dentro da nossa igreja que preocupa e nos chama atenção que em 2002 a internet não tinha esse impacto todo, não tinha essa ação toda, e ela já preocupava com os cuidados que deve ter com a internet, mas também ressaltando a importância da internet. O documento direciona para que nós tenhamos alguns cuidados com o uso da internet, que seja feita uma utilização justa, para que possa realmente buscar a justiça e a paz na humanidade. E traz o que a gente conhece muito bem, que a internet possa ser a verdadeira luz do bem, num espírito de solidariedade. O Papa Paulo VI relata à igreja que a igreja poderia se sentir culpada diante do seu Senhor
se ela não abraçasse esse instrumento de evangelização. Então, nós, leigos, temos todo o apoio da igreja para que nós possamos utilizar a internet da maneira que melhor convier. O documento 105 trata a internet como mais um areópago moderno. E o Papa João Paulo II, ele enfatiza que o primeiro areópago moderno seria a internet. E aí vem uma coisa que, assim, a gente acredita que na igreja que nada é coincidência, sim providência, e traz uma das coisas que é o nosso carisma do movimento. Um termo que eu pouco escuto divulgar, na verdade, posso até declarar para vocês que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, que é a reevangelização. Lá no documento tem um texto que diz: a internet é relevante para muitas atividades e programas da igreja, dentre elas a evangelização, incluindo a reevangelização. E aí entra o nosso movimento de cursilho, que tem como carisma, vou adaptar o nosso texto, reevangelizar os católicos afastados. Então, nós buscamos, dentro da nossa igreja, o movimento de cursilho tem como prioridade, não como único objetivo, buscar esses católicos afastados. O que seria afastados? Seria aquele católico que viveu, talvez na sua infância, a possibilidade de ser batizado, ser crismado, e por um motivo qualquer, se afastou da vida, do cotidiano da nossa igreja. Talvez passe a constar no nosso censo como mais um católico. A gente fala do católico de recenseamento. E aí nós, cursilistas, temos essa obrigação de trazer ele para esse eixo da nossa igreja. E aí, por fim, a igreja, através desse documento, de uma forma bastante objetiva, ela coloca uma atribuição, um compromisso para cada setor da igreja. E dizendo que não é aceitável hesitar por medo da tecnologia ou por qualquer outro medo. E ela direciona aos líderes da igreja, cabe a eles compreender a mídia em massa, para poder aplicar essa compreensão na elaboração de planos pastorais para as comunicações sociais. Creio que a partir daí vem a necessidade de criar as PASCOMs, que são as pastorais de comunicação, que na nossa diocese eu vejo que tem uma participação bastante intensa. Graças a essa PASCOM, nós temos esse canal de comunicação no Facebook, nós temos o canal no YouTube, nós estamos conseguindo transmitir as missas, nós estamos conseguindo comunicar com a nossa diocese através das pastorais de comunicação. Na minha paróquia, na São Pedro, também a PASCOM é bastante ativa. Nós também temos bastante atribuições a essas pastorais de comunicação, que a nossa PASCOM também faz a transmissão das missas, nós temos outras atribuições da PASCOM. Depois, o documento direciona aos sacerdotes, diáconos, religiosos e operadores leigos que devem ser formados no campo da mídia em massa, para aumentar a sua compreensão acerca do impacto das comunicações sociais sobre os indivíduos e a sociedade. Depois, o documento direciona ao pessoal diretamente comprometido com os meios de comunicação. Estes devem dispor de um treinamento profissional, contudo, eles precisam também de uma formação doutrinal e espiritual. Então, não basta apenas nós termos pessoas que conheçam os meios de comunicação, que saibam usar a internet, mas que eles também possam conhecer, serem formados na doutrina católica e ter uma estrutura espiritual, ter uma formação, uma base espiritual, para que possam usar do meio de comunicação juntamente com o seu conteúdo. Continua o documento com a responsabilidade aos educadores e catequistas. E aí existe uma instrução pastoral que chama Communio et Progressio, que ela aborda esse tema como um dever urgente que as escolas católicas têm de formar comunicadores. Ela direciona também as instituições, as universidades, os colégios,
as escolas e os programas educativos católicos em todos os níveis devem oferecer cursos para os vários grupos, seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas ou animadores leigos, e até mesmo professores e pais e estudantes. Então, ela preocupa também com a formação dessas pessoas, direcionando que as escolas nos ensinem a utilizar a internet da melhor maneira possível. E aqui vem a responsabilidade que cabe a mim e a todos os outros que são pais e mães. E a igreja diz nesse documento: por amor dos filhos, assim como por amor de si mesmo, os pais devem adquirir e praticar a capacidade de discernir os espectadores, ouvintes e leitores, agindo como modelos para o uso prudente da mídia em massa. Isso aí nós acreditamos muito. Se eu quero fazer algo, se eu quero mudar algo, que comece de mim, que eu seja exemplo, que eu seja modelo. E reforça a responsabilidade dos pais, que os pais têm a séria obrigação de orientar e guiar os seus filhos sobre o uso. E chama atenção para uma coisa super interessante, o uso dos filtros. Eu vim conhecer os filtros de uso da internet no ano passado. A gente tem como utilizar esses filtros para regular o tempo de uso dos nossos filhos, dos conteúdos que eles acessam. Mas também direciona às crianças e aos jovens, que a internet é uma porta aberta, é maravilhosa, é fascinante, tem inúmeras influências. Mas cabem aos jovens ouvir os seus pais, acreditarem naquilo que deve ou não utilizar. E desta forma, a gente pode encerrar aqui o resumo desses documentos e partir para o que a gente pode falar, assim, de um verdadeiro debate ou um bate-papo, que seriam as perguntas que muitos teriam. Eu creio que é uma coisa que a gente nos instiga, deixa a gente, assim, um pouquinho preocupado, e eu vou tentar responder algumas delas. Se eu me sentir preparado, se eu não sentir, vou buscar ajuda aos universitários, seja eles dentro do movimento, seja dentro da nossa estrutura, da nossa igreja, da nossa diocese. Então, Regina, eu coloco aí à disposição para que vocês possam direcionar as perguntas e vamos tentar respondê-las. Interessante, Cid. Eu mesmo não sabia que a nossa igreja possui esses dois documentos, como você mesmo disse, que foram publicados em 2002. Interessante que a igreja toma partido, a igreja está sempre atualizada, né? Ela está sempre procurando buscar essa atualização. Muito legal. Eu queria saber de você o seguinte, Cid, e sobre esse uso exagerado? A gente sabe que tanto, não vamos aqui dizer só de crianças, nem de jovens, adolescentes, não, adultos, existe sempre um uso exagerado das redes sociais, da internet. O que você tem para nos dizer sobre isso? Eu imaginava que iam ter perguntas polêmicas, mas essa aí talvez já estaria no top 1 aí. E é o seguinte, eu acredito muito na autorresponsabilidade. Se a gente quer mudar alguma coisa, que comece de mim. Eu querer regular o uso da internet das outras pessoas, querer que as outras pessoas sigam conforme eu penso, eu gostaria, talvez não seria a maneira mais apropriada. E aí começa pelos exemplos pessoais. E posso garantir para vocês, nós estamos muito dependentes da internet. Eu posso aqui compartilhar com vocês que a gente mede o uso da internet aqui em casa. E chegou dia de chegar a utilizar 10 horas a internet. Porém, nós temos sempre aquelas historinhas, aquelas desculpas. Olha, a internet hoje para mim é indispensável. Através da internet, eu trato da minha vida financeira, eu faço meus pagamentos, eu faço meus recebimentos, eu preciso acompanhar a movimentação do banco, ver quanto tem, se devo, se tem de crédito, e aí eu fico ali na internet. Depois eu vou para minhas responsabilidades religiosas. A liturgia diária está na internet, o evangelho do dia está na internet, e aí eu passo a ler pela internet, começo a ficar no celular mais tempo. Depois vem minha vida social, quero falar com meus amigos, quero saber como estão,
Vou para as redes sociais, vou para o WhatsApp, vou para o Facebook, vou para o Instagram e continuo usando a internet. E aí depois eu falo, agora eu vou me divertir um pouco, vou assistir um filmezinho na internet, vou brincar um pouquinho no meu computador. E quando a gente fecha toda essa estrutura, acaba assim, o número de horas é muito grande. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, que comece. E essas coisas acabam mexendo com a gente. O que eu fiz para tentar diminuir o meu uso da internet? Eu não levo o meu celular mais para a mesa de refeição. Até porque minha mãe também puxa a orelha que o celular é sujo, a gente não pode levar mesmo. Mas aí a gente está lá almoçando, o celular toca, chega uma mensagenzinha. Eu já não levo o celular para a mesa de refeição. Não levo o celular para a missa, para a celebração. Deixo no carro, deixo até desligado no bolso, mas não utilizo. Então, seria um exercício para que eu possa mudar e diminuir o uso da internet. Com relação às outras pessoas, se eu quero ajudá-las a reduzir o uso da internet, eu tenho aqui a opção de criar diversão fora da internet. Eu tenho filhos aqui de 20, de 12 e de 3 anos. Então, se eu quero criar algo fora da internet, que seja um passeio de bicicleta, que seja uma caminhada, que seja brincar de bola, brincar de pique, jogar alguma coisa de jogo de tabuleiro, ou alguma coisa assim, para que a gente possa correr da internet. E criança é fácil. Se você cansar ela durante o dia, à noite ela não vai para a internet. Porém, eu acredito assim, quem começa a incentivar o erro da internet somos nós, pais. Nós levamos a criança para uma reunião, chega lá, a criança começa a brincar e corre para lá e para cá. Eu preciso que ela fique quieta. O que eu faço? Pego o celular, coloco um filmezinho bastante atraente, que os filmes foram criados para envolver as crianças, e aí a criança começa a assistir Peppa, começa a assistir outros desenhos, e ali ela fica calma, fica tranquila, e eu posso participar da minha reunião, eu posso participar do meu bate-papo, enquanto a minha criança está ali brincando na internet. Porém, eu já iniciei ela nessa dependência. Então, assim, se queremos reduzir esse uso, Regina, esse uso exagerado da internet, começamos por nós. E talvez com o nosso exemplo, as outras pessoas podem também reduzir esse uso. Muito bem. As pessoas estão interagindo aqui com você no chat, viu? A Juliana lembra-se de que muitas vezes o uso exagerado, inadequado, ele expressa opiniões que podem gerar conflitos, que seriam ali as fake news, né? Nós vamos estar falando disso daqui a pouquinho. A Cláudia Alves também coloca que muita prudência, isso eu chamo de prudência comportamental, né? Muito legal. Ô Cid, eu queria também saber de você o seguinte, a internet, ela tem, como tudo, lado bom, lado ruim, positivo, negativo. E como você explica esses conteúdos inapropriados que estão ali abertos para qualquer um acessar? Olha, como nós vimos, a própria igreja se pronuncia bem claramente contra a censura. Não é porque o mundo virtual tem as portas abertas que eu preciso entrar em qualquer porta. Antes mesmo de existir a internet, nós sempre tivemos as oportunidades do mundo. E nem por isso eu tinha que entrar em qualquer porta. A gente fala da prostituição, da pornografia na internet. Nas bancas de revistas sempre existiram as revistinhas pornográficas, as revistas de nudez, e nem todo mundo adquiriam essas revistas. Não era até restrito a venda para menores, mas às vezes quem levava isso para dentro da casa eram os próprios pais. Então, assim, o conteúdo da internet, ele está lá disponível, ele está livre, participa quem quiser. Mas eu acredito muito no livre-arbítrio, certo? Então, se nós queremos tomar uma decisão, eu não posso culpá-la dessa decisão ser a facilidade que a internet me oferece, o grupo de amigos que mandam as coisas impróprias, e eu posso muito bem deletar, eu não preciso ser o antissocial, eu posso estar no mundo sem ser do mundo, então eu posso receber dos amigos e deleto, depois manda mensagem para ele, amigo, obrigado, mas chega de falar, meu celular, ele é aberto, meus filhos, minha esposa, todo mundo tem acesso, então assim, não manda isso para mim não, a gente consegue conduzir aquilo sem ser aquele puritano, falar assim, olha aqui, não me manda, que eu não faço isso, eu não faço aquilo, não, nós temos que realmente correr
dessas tentações, mas assim, o caminho que nos desvia de Deus, que é o pecado, ele está à nossa frente em qualquer lugar, não é na internet. A fake news, que é uma coisa assim bastante criticada, ela às vezes é potencializada por nós mesmos. Eu recebo uma notícia de uma certa coisa, de um certo assunto que nem é da minha área de atuação, eu acho aquilo muito interessante e eu saio propagando aquilo. Então, não cabe a mim repassar essas notícias. Se eu tenho muito interesse, algo da minha área de atuação, busque saber a origem da informação, busque saber se realmente aquilo é verídico. O nome mudou de fofoca para fake news. Antes que não existia internet, existia fofoca. O que era fofoca? Uma pessoa me conta uma coisa que não é verdade, eu saio repetindo aquilo para os outros, e o poder de disseminação de uma fofoca só é menor um pouquinho do que a fake news, mas tinham consequências bem semelhantes, que era acabar ofendendo uma outra pessoa, ofendendo alguns outros grupos, e nós, católicos, precisamos entender o seguinte: eu tenho a liberdade de fazer o bem. E me recordo um texto bíblico que eu ouvi no Movimento de Concílio, que às vezes nós somos direcionados para fazer o mal, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É isso aí. Ô Cid, nós somos cursilistas cristãos católicos. E a gente vem, assim, numa formação semanal, desde que a gente fez cursilho. Se nós formos analisar, toda semana a gente está aqui falando de algum tema, toda semana nós estamos aumentando a nossa espiritualidade, a nossa formação não para, desde que a gente faz o cursilho. Então, assim, essa questão que você abordou aí do testemunho, que nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, no que a gente não quer que eles façam, nós também não podemos fazer. Então, nós, como cristãos cursilistas, eu acho que é o nosso dever. Nós precisamos ser diferentes nesse mundo aí dos internautas, não é isso, Cid? Nós vamos até tirar o sobrenome cursilista que nós fazemos dentro de uma divisão da igreja. A partir do momento do meu batismo, da minha confirmação, do meu crisma, eu já assumo um compromisso de me afastar do pecado e me aproximar da salvação. E não tem nada que eu possa fazer pelo outro que não seja mostrar o caminho. Eu não consigo salvar outra pessoa. Não é um exercício que a gente vai fazer no mar e o barco afunda e eu vou conseguir botar todo mundo e salvar esse mundo. Eu posso falar com eles onde a boia está, eu posso falar para que lado nadar, mas a salvação ela é pessoal. Então, a minha salvação ela depende das minhas atitudes. Porém, através das minhas atitudes, eu posso auxiliar na salvação dos outros. E assim, um bom texto, uma boa fala, às vezes convence, mas um bom exemplo com certeza arrasta. É verdade. Então, ô Cid, esses documentos que você citou aí no começo, pode ser que tenham pessoas que chegaram depois, né? O Cid citou 2 documentos que a igreja editou em 2002, que um é a igreja e a internet e a ética na internet. Esses documentos, Cid, ele se torna aí um divisor de águas da igreja com a internet ou não? Olha, quando a gente começa a estudar, vê que realmente, assim, o primeiro momento que a igreja fala da palavra internet ou da mídia em massa, que ela usa o termo ainda mass mídia, foi nesse documento. Mas o divisor de águas para essa comunicação foi o Concílio Vaticano II. Ele iniciou em 1962, foi até 1965. Creio até que, assim, é um documento que nós precisávamos abordar numa escola vivencial, talvez em 2, que ele foi o divisor de águas dentro da igreja. Foi um momento que a igreja se abriu para o leigo. Inclusive, até a possibilidade do leigo ajudar nas missas, onde as missas passaram a ser celebradas no idioma de cada país. Então, lá nesse documento, foi feita essa acolhida, dessa comunicação, dessa divulgação. Foi quando a igreja ela abriu as portas
para o leigo e para toda essa comunidade. Então, creio que talvez ali foi esse divisor de águas. Esse documento só veio, assim, tratar de forma bem específica sobre o tema internet, mas a todo momento o documento cita fatos anteriores, que seriam encíclicas e, em especial, o Concílio Vaticano II, dessa possibilidade de tratar desse assunto. Legal. Ô Cid, eu gostaria de voltar aqui ao tema fake news. Fake news. Você aí falou muito bem que nem porque nós somos, não é porque somos cursilistas, mas sim porque somos cristãos desde ao receber o nosso batismo. Eu gostaria, assim, de deixar uma ênfase um pouco mais forte, mais clara, em relação ao nosso papel de cursilista, Cid, quando a gente copia e cola uma mensagem sem procurar saber se aquilo ali realmente é verídico, se procede, qual a gravidade de eu estar disparando aquela notícia. Isso acontece muito, Cid, no nosso meio mesmo. Nós temos aí grupo de WhatsApp aqui de Teixeira de Freitas, onde já foi criadas várias polêmicas. Então, eu gostaria que você ressaltasse um pouco mais sobre o cuidado que nós devemos ter. Porque, Cid, tem pessoas que... As pessoas gostam de dar a notícia. É como os jornalistas, né? Querem ser os primeiros a dar notícia. E no meio da gente também acontece isso. Eu quero saber, eu quero dar notícia. Mataram o filho de fulano, morreu um amigo de Beltrano. Então, assim, eu gostaria que você ressaltasse um pouco mais sobre esse papel, esse comportamento nosso, de filhos de Deus, que propagamos o Evangelho. É uma coisa também, Cid, que eu sempre falo, é que, às vezes, nós somos a única Bíblia que várias pessoas podem ler. As pessoas não têm muito hábito de ler Bíblia, mas o meu vizinho, meu amigo, meu funcionário, às vezes ele vê em mim comportamentos bíblicos. Então, sobre fake news, Cid, eu gostaria que você... Olha, é assim, tem coisas que a gente faz que a gente nem imagina que é fake news, porque o fake news é um termo em inglês, né, que seria notícia falsa ou notícia incoerente. Quando a gente recebe uma corrente de oração que fala lá para rezar 50 Ave-Marias e eu repasso para a pessoa e eu não rezo, isso é uma fake news, porque se eu acredito naquela corrente e eu acredito que era importante rezar essas 50 ou 100 Ave-Marias, e que você deve ainda passar para mais 10. Eu acredito na corrente de oração. Mas se eu não rezo e passo para os meus amigos, eu acabei de cometer uma fake news. Eu estou propagando a notícia falsa através de uma simples corrente de oração. E sobre a fofoca que eu citei atrás, que eu também atribuo como uma fake news, eu me recordo bem de uma história lá na Faculdade de Direito, de um professor que ele falou assim, olha, a gente às vezes precisa dar algumas sentenças que vão realmente fazer justiça, pena que a lei não nos permite. E aí ele contou a história assim, teve uma pessoa que ela falou muito mal de uma outra pessoa, contou histórias inverídicas, como você disse aí, matou o filho de fulano, e saiu propagando essa notícia, até essa família ter que se deslocar daquele bairro, porque não conseguia viver. Que a mulher trai o marido e por aí vai. E aí a pessoa procurou e relatou para um juiz, falou, doutor, eu queria que isso fosse reparado. Aí ele chamou a pessoa que divulgou essa notícia e deu aquele sermão, a pessoa, realmente eu estou errada. Eu queria pedir desculpa e queria que o senhor me desse uma multa. Como juiz, eu vou doar cestas básicas e eu vou corrigir isso. Não que ele deu essa sentença, mas ele contou, é uma história metafórica, né? Não é verdadeira. E você, olha, a gente pede a pessoa para escrever uma carta de uma página inteira. Depois cortasse essa carta em diversos pedacinhos, talvez 50 pequenos pedaços, e espalhasse no bairro todo esses pedaços. E depois de um mês você volta aqui. E assim a pessoa fez. Falou, muito fácil. Eu escrevi uma carta pedindo desculpa porque eu errei e espalhei isso no bairro todo, esses 50 pedacinhos. E aí voltei daqui um mês. Falei, e aí, doutor? Eu estou já absolvido da minha pena? Ele falou, não. Agora você vai voltar e catar cada pedacinho desse que você espalhou aí, e na hora que essa carta estiver recomposta, aí sim
você vai estar absolvido. Falei, mas é impossível. O papel que eu deixei, o vento já levou, já mandou para outro lugar, já foi para a casa de outra pessoa, já foi para o lixo. Ele falou, essa é a consequência da fofoca, da fake news. Nem mesmo quando você quer reverter, você tem essa possibilidade. Quantas vezes nós já não recebemos notícia de familiares que veio a falecer? Apesar da pessoa estar altamente debilitada, essa notícia choca muito a família, porque a família acredita nessa recuperação. E aí chega no WhatsApp da família, o pai de fulano faleceu, a pessoa está do lado do pai. Então, assim, nós precisamos, assim, tem tanta coisa para a gente divulgar da nossa igreja, tem tanta coisa para a gente divulgar de instrução para as nossas famílias, para os nossos amigos. Por que divulgar de um fato que eu não tenho a possibilidade de conhecer a veracidade? Por que me envolver nesse tipo de assunto? Está vindo aí agora, eleições novamente, e mais uma vez nós vamos se deparar com isso, com histórias sobre candidatos, seja positivas, sejam negativas. Tem tanta coisa para a gente abordar, tem tanto assunto. Se somos pessoas de igreja, grupos de igreja, preocupados com a igreja, vamos auxiliar. Se eu quero ajudar um grupo de amigos de negócio, divulga o preço do dólar, o valor do juro, o valor da poupança. Já que eu quero trabalhar no setor de jornalismo, que eu ajude a divulgar aquilo que eu tenha certeza que é verdade. Então, eu acho que se começar por mim, de não sair repassando, seja uma notícia de... Se alguém me informar que o parente de alguém faleceu, faça uma oração, reza por aquela pessoa e encerra ali esse assunto. Você não tem essa obrigação de sair propagando, principalmente notícias ruins, seja de morte, seja de doença, seja de acidente. E o que você falou, Regina, no mundo jornalístico, chama o furo de reportagem. Eu quero dar a notícia, eu quero mandar a primeira, eu vou mandar para os meus grupos todos que isso aconteceu. Fulano bateu o carro e está muito ruim. E aí eu boto na lista de transmissão, eu boto nos grupos. Gente, qual a felicidade? O que aquilo vai me trazer? O que aquilo vai me engrandecer? Então, é um exercício que a gente possa exercitar a cada dia, como eu dou exemplo. Desde a corrente de oração que eu não rezo, até a notícia de um acidente, independente dessa fake news, é bom que eu exercite não usá-la. Ô Cid, a internet é uma velocidade muito grande, né? É uma velocidade que ela vem beneficiar muita coisa, mas a gente está aí terminando de citar o lance das fofocas, das fake news. Nós temos um exemplo recente, que foi dessa menina de 10 anos, que estava grávida, né? Desse tio que a estuprava há 4 anos. Ocorreu que um juiz autorizou o aborto legal, e aí aquela menina lá de Brasília conseguiu divulgar. Você vê que isso é um ato de pecado, um ato que contribuiu. Em que ela contribuiu para que aquela menina não tivesse um trauma maior, que aquela menina, enfim. Então, você vê qual é o papel do ser humano. Nós precisamos repensar mesmo. Nós estamos num tempo de repensar, reavaliar, reinventar. Então, eu acredito que é o momento mesmo de nós, que somos irmãos, somos uma família em Cristo, que a gente mude as nossas atitudes diante disso que nós estamos ouvindo aqui hoje, né? Eu gostaria de relatar para você aqui, Cid, algumas falas. Gostaria de colocar aqui para você um questionamento de Carlos Eduardo. Vamos ver se a gente lê junto. Há alguma recomendação da igreja, das PASCONs, ou mesmo do GEM, do Grupo Nacional, sobre os diversos temas a serem abordados, principalmente nos grupos sociais, pastorais ou movimentos? Por exemplo, política ou temas polêmicos? Olha, nós iniciamos lá falando que a igreja não trabalha com censura. Porém, a igreja, eu creio que ela trabalha com orientação. Porém, a nossa estrutura, a nossa igreja local, ela tem um responsável legal, que é o nosso bispo diocesano. E todas as instruções do que não se deve fazer ou do que se deve fazer, ela parte sempre do nosso bispo diocesano. Então, eu creio que, assim, nós estamos entrando, né, nessa próxima fase política, que são as eleições municipais, e creio que o nosso bispo deve se pronunciar, como já existem nos nossos diretórios,
Aqueles que querem participar da vida política devem colocar o seu cargo à disposição com certa antecedência, tem um prazo legal. Nós não devemos trazer para os grupos de WhatsApp, nem para os debates internos da igreja, a política partidária, né? Nós podemos, sim, tratar sobre a política, sobre o aspecto legal, sobre os projetos de cada candidato. A nossa igreja é aberta. Eu já vi candidatos explanarem as suas opiniões, as suas posições perante a igreja. Eu creio que isso é até muito positivo, você saber o que aquele candidato tem com relação às ideias da igreja. Porque se são conflitantes, nós já nos posicionamos politicamente. Então, assim, existe essa orientação, porém, nada de censura. Cabe a cada pessoa ter o chamado bom senso de saber utilizar o seu palanque, o seu meio legal, de saber utilizar de maneira coerente, né, a sua possibilidade de explanação política, né, no meio correto, da maneira correta, e sem esquecer, nós temos uma estrada que nós percorremos. Se nós estamos fazendo aquilo preocupados como caminho de evangelização e de salvação, eu creio que nós podemos ter cristãos católicos no mundo político, nós podemos ter cristãos no mundo comercial, no mundo administrativo, independente na área jurídica, que vão conseguir exercer as suas habilidades, a sua profissão, sem ferir o projeto, sem ferir o projeto de evangelização, projeto de salvação. Então, assim, não existe, eu não vejo ainda nenhuma atitude de censura da igreja, nem mesmo da diocese, nem mesmo do GEM. Existem as orientações para que as pessoas... É uma coisa interessante nos nossos grupos, todo o processo começa. Uma pessoa escreve, o outro manda mensagem ou para mim ou para a Jane, olha lá o que fulano escreveu. Se ele escreveu, eu vou escrever também. Ou seja, se ele errou, eu vou errar também. E aí a gente começa a alimentar, aí começa as evasões, eu vou sair do grupo, não vou ficar mais não. E aí o negócio vai, o processo encerra, pessoas se separam, deixam de se falar, deixam de conviver por causa de ideais políticos, por causa de interesses políticos, e esquece que o projeto não era esse. Então, assim, a gente vai continuar rezando para que as pessoas tenham realmente esse discernimento. Essa é a nossa proposta. Cid, uma outra fala aqui, nossa amiga Cláudia, às vezes pessoas propagam um comportamento puritano nas redes sociais e na vida real tem comportamento altamente depravado. Eu me recordo muito do primeiro vestibular que meu filho foi fazer, ele foi fazer um vestibular de medicina lá em Araçatuba, e aí veio a redação, que foi sobre isso. Aí a gente voltou, né? A gente foi de carro lá fazer isso e voltou e falou assim, pai, a redação foi sobre a imagem que se passa nas redes sociais. E aí ele fez uma reflexão, Rafael ainda tinha 18 anos, falou assim, as redes sociais é a vida da perfeição. Lá todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo é santo, todo mundo propaga 100% da sua imagem positiva. E é o que Cláudia falou. Quando eu vejo na rede social, eu propago tudo aquilo que eu acho bonito, eu propago tudo aquilo que eu acho certo, mas não quer dizer tudo aquilo que eu faço. Tem mensagens lindas publicadas na rede social que eu falo assim, será que ele leu? Pelo menos a mensagem, porque ela é boa, ela é linda, mas ela também é uma interrogação para quem escreveu e para quem vai ler. Não é só para o outro, né? A gente chama das indiretas da rede social. A gente acorda meio atrapalhado com alguém e bota lá indireta. Né? Às vezes, na vida, é melhor andar só do que mal acompanhado. Pronto, você sabe que o cara brigou com um amigo. Ele já coloca lá. Então, assim, eu concordo, viu, Cláudia? Que realmente... E é o que Rafael disse. As redes sociais é o mundo da felicidade plena. Lá tudo é lindo. Você vê que a pessoa posta a melhor roupa, a melhor comida, a felicidade. A pessoa tem casais que estão brigados
que fazem poses para a rede social rindo. Aí vamos fazer a foto aqui, aí ri, faz a foto, depois volta, continua, obrigado. Porque eu preciso passar essa mensagem. E hoje é o meio de se afirmar. Eu preciso ter uma aceitação social. Então, eu preciso estar bem, eu preciso fazer isso. Tem pessoas que tiram fotos com o carro dos outros, tem pessoas que tiram fotos de todo tipo para a gente mostrar uma felicidade que, na verdade, não existem. Né? E às vezes nem está nisso. Nem é o que ela gosta, é o que os amigos gostam, eu preciso postar. E eu concordo, sim, com Cláudia. PH, Cid, diz que nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Lembra disso? Ele falou na live da semana passada isso. Né? É o desafio nosso cristão. Nós não precisamos correr do perigo. Nós precisamos aprender a enfrentar esse perigo, que é o que o PH disse. Estar no mundo. Mas sem ser do mundo, eu posso jogar bola, eu posso frequentar boteco, a nossa igreja é muito permissiva em tudo. A nossa liberdade como católico, ela é ilimitada. Eu posso frequentar qualquer ambiente, eu posso estar em qualquer ambiente, mas eu não preciso viver aquela realidade, eu não preciso apoiar aquilo, eu não preciso trazer para mim aquilo. Muito bem. PH repete, fala aqui de novo o seguinte: não se pode usar do altar para favorecimento político. Aí depois fala o seguinte: precisamos de políticos cristãos. Enfim. E aí, Cid, nós já estamos chegando ao final e eu gostaria de voltar ao tema dessa escola vivencial. Nosso tema foi internet é problema ou solução para a evangelização? Olha, depois desse estudo, e também não diverge do meu pensamento, eu tenho certeza que a internet é solução. Bastante certeza. Para começar, o que seria de nós, católicos, nessa pandemia sem internet? Como é que seria nos alimentar da palavra, estar no sacramento da comunhão? O nosso Papa redigiu uma oração sobre a comunhão espiritual. Então, nós precisamos estar envolvidos com a nossa igreja. E sem internet, nós não estaríamos. Hoje, nós ainda temos a possibilidade de marcar um horário para participar da Santa Missa. Mas há 60 dias atrás, nós estávamos impedidos até de sair de casa. Era o toque de recolher mesmo. E sem a internet, isso seria impossível. Até a gente lamenta por aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que ficaram realmente isoladas do mundo. Porque eu passei pela experiência do Covid e 14 dias em isolamento num quarto foi muito difícil. Mas graças à internet, eu participei de reunião do GED, eu participei da Santa Missa, participei de textos, de inúmeras ações da igreja. E vou trazer aqui bem próprio o nosso movimento de cursilho. Nosso movimento de cursilho continua bastante ativo. Nós temos essa nossa escola vivencial, que acontece graças a essa internet. Nós temos o terço, que acontece nos nossos grupos, aqui do nosso setor, e creio que no setor de Itamaraju, que graças à internet, nós temos as pequenas comunidades de fé. Natália está aí participando com a gente, nós temos a música, tocou, cantou para a gente, tem uma partilha da palavra, cada um na sua casa, nós conseguimos fazer isso. E as lives de pregações, que coisa linda, nós temos inúmeros mensageiros, inúmeros palestrantes, pessoas que trazem para a gente esse conhecimento da igreja sem precisarmos sair. E cursos, né, novenas, o intercâmbio de paróquias. Eu posso participar de uma missa amanhã lá na Basílica de Fátima, em Portugal. Eu posso participar, a gente participa das missas em Aparecida. Eu posso ir lá no Vaticano, participar de uma celebração no Vaticano. Então, assim, a internet veio com certeza para ajudar. Pontos negativos tem? Tem. Não atribua a internet. Fake news, nós discutimos, eu creio que ficou bem claro. Não é um problema da internet, é um problema das pessoas que usam a internet de maneira incoerente. O uso exagerado não é problema da internet. É a falta de opção que a gente cria fora da internet. O uso de conteúdos indevidos é a falta de um direcionamento espiritual, de discernir entre o certo e o errado.
E aí eu já quero finalizar aqui, né, com a citação da carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Não deixarei que nada domine. É Coríntios 6:12. Então, com isso aqui, é o que PH acabou de falar. Podemos estar no mundo sem ser do mundo. E a igreja nos coloca nessa citação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Boa noite, obrigado a todos. Coloco aí à disposição para a gente compartilhar o linkzinho dos documentos, quem quiser estudar um pouquinho mais. E decolores. Muito bem, Cid. Valeu, meu amigo. Eu queria dizer a você que nós estamos com a presença do Marcos Paulo aqui com a gente, que teve um probleminha técnico, viu? Ele teve um probleminha técnico, parou no meio da meditação, Marcos Paulo, mas voltou. Mas você estava por dentro do nosso tema. Acredito que você conseguiu ver a nossa live. Você tinha lá seus dados móveis. Você quer fazer alguma intervenção, Cid? Não, tá tranquilo. Marcos Paulo. Não, na verdade, nem os dados móveis eu tinha. Josi estava com os dados móveis, alguma coisa eu vi, mas a internet parou realmente geral. O dia que nós vamos falar de internet, a internet me deixa na mão. Mas, na verdade, assim, só queria chamar a atenção sobre hoje, o Evangelho fala sobre o reino de Deus que é universal. E, assim, toda vez eu vi, Cid trata no assunto da questão da fake news. Fake news dentro da internet, ele é o anti-evangelho. Se o evangelho é a boa notícia, a fake news, na verdade, é o anti-evangelho, não é a notícia que nós queremos. Então, ele traz bem pontual, eu gostei de salientar que nós dissemos assim, o problema não é a internet, o problema sou eu. O problema é quando eu coloco o meu tempo a serviço da fake news, quando eu coloco o meu tempo ao serviço da divulgação de conteúdos que não são apropriados. Então, realmente, a gente precisa, se no mundo normal que nós vivemos, esse real, nós precisamos nos converter a todos os dias, no mundo virtual também, a nossa conversão é necessária e urgente, porque muitas vezes a gente acha que por estar no mundo virtual, nós podemos fazer tudo e falar tudo que a gente bem entende. E nem sempre é assim, porque muitas vezes a gente ofende as pessoas. Aí é uma grande pergunta, eu faria isso se eu tivesse face a face com essa pessoa? Eu falaria isso para ela? Ou porque eu estou me escondendo atrás da tela e aí falo o que eu digo? Não vou citar, mas hoje uma irmã me procurou, uma amiga me procurou, justamente para falar que, às vezes, na rede social, falaram coisas absurdas sobre ela por causa de uma postagem que ela fez. Então, muitas vezes, a gente, em nome, muitas vezes até de Deus e da verdade, nós destruímos as pessoas. Nós falamos coisas que maltratam e machucam as pessoas. Então, no mundo real, se eu tenho que ter cuidado e respeito com as pessoas, o mundo virtual não é diferente. O cuidado e o respeito com as pessoas deve ser de igual maneira. Então, realmente, parabéns, Cid, pelo tema. Ele é necessário, pertinente e atual, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde nós estamos praticamente quase todos os dias, se não estamos vendo ou fazendo live, mas estamos fazendo reunião e sempre nos entendendo a partir dela. Cid, vou agradecer você, parabenizar, foi uma delícia mesmo. E tem alguns comentários que eu gostaria que você visse antes de você sair, tá bom? Só um minutinho aqui, vamos lá. Cláudia fala o seguinte: Cid, você foi pontual em suas colocações. Espero te ouvir mais vezes para nos trazer grandes temas da nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Vanessa, muito boa. Cheguei mais tarde, mas foi ainda bem que consegui chegar a tempo. O PH fecha dizendo: que cabra bom esse palestrante, hein? Como não estou aí em Teixeira, quero te pedir um favor, se possível, dar um beijo, um abraço. Pode ser? Muito bem. Dona Isabel ela está lá em Arraial da Ajuda, viu, Cid? Assistindo de lá.
e ela colocou que as explicações foram ótimas, parabéns. Olha lá, Arraial da Ajuda, graças à internet. Nós tivemos aqui também Edmundo Costa. Edmundo coloca o seguinte: a internet, cuja utilização sucedeu e supera as ondas do rádio e as frequências das TVs, nos atualiza sem perder... Deixa eu só fechar aqui o microfone de vocês, que está dando um ruído. Nos atualiza sem perder o exemplo inicial do Evangelho, quando os discípulos, mediante rede ou tábua, vê chegar pelo telhado um doente para ser atendido e curado por Jesus Cristo. Muito legal mesmo. Aí, Cid, nós tivemos aqui, ó, Adriana. Muito bem, muito bem. Olha, foi muito legal o tema de hoje, foi um tema diferenciado, né, Cid? A gente fugiu um pouco da formação espiritual, da formação da igreja, para falar da internet, porque a internet está em alta. São alunos estudando, crianças estudando, adultos trabalhando, igreja celebrando, enfim, né? Então, é um mundo aí que está em alta nesse dia. Então, Cid, boa noite para você, que você tenha uma noite abençoada, que o Papai do Céu te abençoe sempre, a você e sua família, tá bem? Beleza. Então, tá. Boa noite. Grande abraço para você. Marcos, nós aqui vamos fazer um sorteio. Nós tivemos aqui bastante pessoas. Nós tivemos pessoas, Marcos, do GED de Juiz de Fora. Tivemos pessoas do GED de Mossoró, do GED de Itabuna, de Porto Seguro, Eunápolis. Então, as pessoas estão participando conosco, viu? Nós estamos agora com 33 pessoas nos ouvindo. E o Jânio aqui, meu assessor, fez aqui os papeizinhos, colocou o nome de todos que estiveram aqui conosco. E eu vou sortear um brinde que depois eu vou fazer questão de entregar para essa pessoa. Nós tivemos na terça-feira passada um ganhador, né? Foi um cursilista de Eunápolis, por um acaso, Mário Hércules, que ganhou o presente da semana passada. Então, nós vamos aqui tirar agora um papelzinho de hoje. Eu gostaria que Jânio, que está aqui, bota sua mãozinha aqui, Jânio, tira aqui. Vamos ver quem é que ganhou o brinde de hoje. Olha! Deixa eu ver se vocês conseguem ler, fazer que nem Josi fez. Deixa eu ver, cadê a câmera? Ernesto. Muito bem. Diz aí, Marcos. Ernesto. Grande abraço, Ernesto. Parabéns. Muito bem. Nós tivemos agora também o Osmar, que é o Marinho, marido de Glícia, com a gente. Enfim, hoje nós tivemos uma plateia muito bacana. Obrigada a todos, parabéns a todos, que nós possamos colocar em prática esses novos métodos, esses cuidados que o Cid tratou aqui conosco, Cid. Foi muito legal ouvir o Cid falando hoje conosco, tá? Então, Cid, já que você chegou agora, você está com a garganta descansada, vamos para a oração final. Eu gostaria também, Cid, de dizer que nós tivemos ontem o nosso irmão cursilista, Rosivaldo, o esposo de Dinha, passou por um procedimento cirúrgico. Hoje eu estive conversando com ela. Ela disse que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A cirurgia, que era para durar 4 horas, Cid, durou, o Marcos Paulo, durou 12 horas. Houveram várias complicações, mas que Papai do Céu, com as suas mãos poderosas, com as suas mãos milagrosas, fez com que tudo desse certo, e ele já está no quarto. No quarto não, ele está na UTI, mas por causa de todos os cuidados, mas que está tudo bem, graças a Deus. Então, que nas orações, nas nossas orações de hoje à noite, nós possamos, além de várias pessoas que nos pedem oração, além de várias pessoas que nós devemos orar por elas, que nós também possamos rezar pelo nosso irmão Rosivaldo. Muito bem. Regina, a verdade é que nós precisamos ser protagonistas do reino de Deus. Não o reino lá no céu, a gente está sempre procurando o reino lá do céu, mas o reino a qual Deus nos convida
a instaurarmos é o Deus, é o reino aqui, no aqui e no agora nosso. Você fala, nós fugimos um pouco desse tema espiritual de igreja para falar sobre internet, mas nós somos os seres do mundo, sem nos misturarmos com essa bagunça que é o mundo, mas o leigo, principalmente o leigo, a ação do leigo é estar no mundo para transformar o mundo. É assim que Jesus deixou essa missão para cada um de nós. Então, não podemos fugir a essa responsabilidade que é inerente a todo batizado, o cuidado com o mundo e todas as suas necessidades, seja no mundo virtual, seja no mundo real. Então, que esse Deus da vida nos abençoe, que esse Deus da vida, esse Emmanuel, que o Evangelho de Mateus trata muito o tema de Jesus enquanto Emmanuel, o Deus conosco, que esse Deus conosco nos ensine a amar, que esse Deus conosco nos ensine a cuidar, que esse Deus conosco nos ensine a ver o outro como verdadeiramente irmão, que a gente não consiga fazer acepção nem de cor, nem de raça, nada, que nós possamos ver o outro na sua essência enquanto seres humanos. Então, que nós possamos cada vez mais nos fazermos próximos àqueles que necessitam. E o que o reino de Deus possa acontecer a partir da minha vivência e da minha coerência, seja no mundo virtual, seja no mundo real. Então, que esse Deus da vida nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ô, Marcos, você me fez lembrar do tema da campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão, cuidou dele. Esse é o papel do cristão, né, Marcos? Viu? Não há como fugir dele. Sentiu compaixão e cuidou dele. Que nós, cristãos, possamos não nos esquecer desse tema da campanha da fraternidade de 2020. Boa Exatamente. noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que todos tenham uma noite abençoada, um bom fim de semana e que terça que vem estaremos de volta. Abraço, Beleza. Marcos.